Muito bem, fã de esportes, começando o nosso linha de passe depois do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E o Brasil venceu a Colômbia com um gol no finalzinho, o gol do Vinícius Júnior. E dá um alívio aí para a sequência do Dorival Júnior, que vai ter a Argentina pela frente na próxima terça-feira. Portanto, a gente vai analisar aqui as opções do Dorival Júnior, como foi João Pedro, como foi Vinícius Júnior, como foi Rodrigo, como foi Rafinha, né, que fez um bom primeiro tempo, aliás, até uma boa partida. A gente vai conversar sobre tudo isso. Daqui a pouco tem o Pedro Ivo, direto lá de Brasília, e a gente vai destrinchar essa seleção brasileira aqui com Paulo Calçade, com o Jean Oddi e também com o Vitor Birner. Jean, primeiro tempo a seleção saiu vaiada, mas agora no segundo tempo conseguiu fazer o 2-1. Foi uma seleção dentro do que você esperava ou ainda está devendo um pouquinho de futebol? Tudo bem, Jean? Tudo bem, William. Boa noite a todos. Foi mais ou menos dentro do que eu esperava. Acho que assim, as vaias no primeiro tempo elas têm muito a ver com o resultado e provavelmente elas teriam se repetido no segundo tempo se o gol do Vini não sai no final. Eu não acho que tenha sido dos piores jogos da seleção brasileira, não. Olhando para os 90 minutos e comparando com outras atuações terríveis que a gente viu do Brasil, eu não acho que foi dos piores. Acho até que até os 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, claro que tudo condicionado por esse pênalti e pelo 1-0, mas até os 20 minutos do primeiro tempo, pouquinho menos que isso, o Brasil ia fazendo um jogo até seguro, né? Tava faltando conseguir encaixar o contra-ataque para de repente fazer um segundo gol e aí matar o jogo ou ficar próximo disso. E aí acho que uma falha, né? Uma desatenção ali, a bola perdida pelo Joelinton. E digo, até tendo defendido a possível entrada do Joelinton para reforçar o meio-campo no time titular, mas é preciso dizer, ele falha ali e aquilo muda o primeiro tempo e acho que as vaias têm a ver também com como a Colômbia termina a primeira etapa. Bem melhor que o Brasil. Exatamente, porque no final do primeiro tempo a Colômbia estava mais próxima de fazer o 2-1 do que a seleção brasileira. Volta para o segundo tempo, eu acho que o Brasil cria boas oportunidades no segundo tempo, faz algumas boas jogadas ali. A exemplo do que acontecia no primeiro tempo, com muita movimentação dos seus homens de frente ali, sem ninguém guardar muita posição fixa, mas também sempre concedendo alguma coisa para a Colômbia, que, óbvio, é um bom time, né? Não dá para discutir. Você olha Luiz Dias, Rames, enfim, é um ataque com jogadores... O Arias, principalmente, né? Que acho que talvez tenha sido um dos melhores em campo. Eu acho que é um time que também é difícil você não conceder nada para a Colômbia. Repito, não foi um jogo maravilhoso do Brasil, mas acho que está longe de ter sido um dos piores e por isso ele acabou sendo presenteado aí, o Dorival, principalmente, porque para ele era mais importante do que para qualquer um este resultado, né? Acaba sendo presenteado com o gol do Vinícius Júnior, que também tem uma importância grande, né? Por esse tal protagonismo que se pede do Vini, né? Eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA e hoje fez valer esse protagonismo, pelo menos com o lance no final, ainda que tenha contado com certa sorte também com o desvio, né? Que foi um desvio determinante para a bola entrar, mas eu não acho que o Vini tenha feito um jogo ruim também, não. Um jogo normal do Vini, né? Acabou sendo um dos protagonistas aí do primeiro gol, ele sofre o pênalti, né? E acaba fazendo aí o segundo gol, Vini Júnior, mas ainda toma algumas decisões erradas e tal, e a gente vai falar sobre isso aqui também no programa de hoje. Paulo Calçade, é muita movimentação ali na frente, porque tem qualidade, né? Até de quem entra, quando o Wesley entra, quando entra o Savinho, mas parece que essa movimentação tanto desorganizada ainda, né, Calçade? Tudo bem? Olá, William, companheiros, fã de esportes. Ninguém pode dizer que o Brasil não tentou ganhar o jogo. Tentou, claro. Que a seleção brasileira não joga. Aquelas coisas que a gente ouve. Sim. Não joga com vontade. Não tem raça. Longe disso, longe disso. Não é por aí. Sim, é um time que lutou. Lutou e conquistou uma vitória na luta. Isso não quer dizer que os caminhos para chegar a ela tenham sido os melhores. Acho que o Brasil, se fosse 1-1, porque assim, é o típico jogo que o resultado move tudo que vem após, né? Assim, o resultado, as reações. Então, assim, 1-1. Brasil, ganhou. Seleção brasileira. Então, não é uma maravilha, tem muitos problemas. Ainda continuo, assim, acho interessante quando você tem um quarteto mais ataque, mas um jogo é feito de equilíbrio. E o quarteto, quando sobe para marcar a saída de bola, fica num 4-2-4 na saída, né? Você encontra os quatro distribuídos, eles dificultam a saída. Mas os volantes têm que chegar junto, a defesa também. Não chegam. Senão fica... Até chegaram. A questão é, quando tem a bola,
acho que é esvaziado. Por quê? Porque o Rafinha é um atacante que no time dele, no Barcelona, ocupa o centro do campo também. O Rodrigo é um atacante, Vinícius é um atacante, né? O Matheus que entrou Cunha, o João Pedro, o Matheus Cunha acho que foi melhor. Mas a gente está falando de atacantes, então alguém tem que fazer uma função diferente daquelas que é a origem deles, que é jogar no centro do campo. Porque a bola tem que circular ali. Sim. Senão você não prepara, você não constrói. Então, isso a seleção brasileira não tem. Mas ganhou um jogo sem isso. Tá? Vamos ver contra a Argentina. Eu acho que a Argentina ela tem uma questão estratégica. Vamos ver como o Dorival vai lidar com isso. Jogar na Argentina, a Argentina com Messi, sem Messi, com Lautaro, sem Lautaro, ela vem para encarar o Brasil. Então, o Brasil vai ter contra-ataques, vai ter um espaço. O Brasil que também vai com alguns desfalques. Então, também. Como agir estrategicamente para se aproveitar do jogo fora de casa. Agora, a vitória era fundamental, por uma questão de tabela. Porque... Estava em sexto o Brasil. Com 1-1 o Brasil estava em sexto. Colocaram um pouquinho de oxigênio no Dorival Júnior. Então, mas acho que é fundamental por isso, né, Calçade? Não pela tabela em si, porque assim, para ficar fora da Copa tem que fazer a tabela dói. Para a Copa, sim, só não vai quem já morreu. Para o Dorival, principalmente. Machuca, isso, né? Exato. Você fala assim, pô, mas lá embaixo, Paraguai na frente, né? Então, aí dói. Aí dói. Birner, tudo bem? Hoje foi mais o resultado, não importa. Ou dá para aproveitar alguma coisa desse desempenho da seleção de contra a Colômbia? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs do esporte. Teve alguns bons momentos, mas a gente fala muito sobre os jogadores que querem ser protagonistas, o Vini Júnior, que hoje terminou como o protagonista, porque fez um gol no momento em que o jogo estava mais impressionável, mas aquela pressão desordenada, né? Tudo pelo lado, alguma jogada individual ou alguma coisa que não tem a ver exatamente com algo que foi treinado. O técnico teve 2 treinos para o jogo, então é difícil. E tem uma coisa que me incomoda um pouco, ele usa muito pouco da memória dos jogadores do dia a dia para formar a equipe. Então, como o Calçado disse, Rafinha joga por dentro no Barcelona. Já jogou do lado direito, hoje foi jogar grande parte do tempo pelos lados, fechando o meio, lado esquerdo, trocando para o lado direito. Rodrigo joga lado direito, mas circula mais por dentro quando joga também no Real Madrid. E principalmente quando entra o Joelinton no lugar do Gerson, Bruno Guimarães, time que joga muito mais em transição, Newcastle, do que propriamente com bola. E eu entendo que o Dorival queira desses jogadores outras coisas, porque eles podem fazer. O problema é que ele não tem tempo para fazer isso. E vale lembrar, só fazendo um parênteses, Birner, que o Dorival falou exatamente o contrário, né, na entrevista coletiva antes do jogo. Ele falou, tudo que eu quero é aproveitar os jogadores da maneira como eles são utilizados nos seus clubes. Só para lembrar disso também, que foi o que o Dorival disse antes do jogo. Então, nos respectivos clubes, por exemplo, há um centroavante com mais características de centroavante de fato, a não ser no Real Madrid que tem o Mbappé, que é um extra classe. Jogador com 2, se a gente fala de seleção, finais de Copa do Mundo seguidas e com uma atuação épica na última final de Copa do Mundo e campeão na outra. Então, é até difícil para o Dorival conseguir fazer isso com esses jogadores. E ele tem 2 opções para mim. Ou ele pega e monta uma seleção mais forte fisicamente, o que faria com que ele abrisse mão um pouco do talento, do drible dos jogadores mais avançados. Ou ele continua plantando para ver se ele consegue tirar o que ele tem dos seus melhores jogadores. E ele faz essa opção. E a opção ainda não rende o jogo que ele quer. Eu nem imaginava que renderia no jogo de hoje. Eu acho que teve algumas coisas melhores, alguma coisa se aproveita ali da movimentação. Talvez a autoestima do Vini Júnior melhore depois do jogo de hoje. Autoestima na seleção, obviamente. Eu não estou falando da autoestima dele no Madrid, porque é muito diferente. E no final das contas, para o Brasil poder extrair o potencial enorme dos jogadores que tem, os jogadores precisam achar o jogo coletivo, que vai formar personalidade. Quando eles ganharem os jogos achando o jogo coletivo. Acho que hoje eles acharam algumas coisinhas, muito pouco. E quem sabe o jogo contra a Argentina, aí eu acho que o resultado pesa mais do que achar o jogo coletivo, possa ser um ponto de virada, lembrando que a Argentina virou a vida dela na seleção depois de muitos anos, mais de década, quando ganhou uma Copa América, fazendo um jogo igual ao do Brasil aqui no Renan Lodge. Então,
Eu acho que o jogo de hoje é bom pelo resultado, mas no final das contas eu espero ansiosamente o jogo da terça-feira, porque ali é contra os campeões do mundo e o resultado pesa muito se for favorável ao Brasil. Se não for favorável, sejamos sinceros, é o que 90% das pessoas que estão assistindo a gente esperam. Porque nesse momento, se olha o jogo contra a Argentina é favorita, né? Claro, até por Mesmo jogar sem em casa. Messi e eu acho. Lautaro, vai Mesmo jogar em por- casa Mesmo e sem tá Messi e favorito. Lautaro e até por jogar em casa. E é atual campeão do mundo, atual campeão sul-americano. Essa rodada é a mais importante desses dois jogos. Porque tem Argentina Porque o e Brasil vai Uruguai, classificar. inclusive. Né? O Brasil- Vai. O Brasil já abriu vantagem em E relação não há ao sétimo, méritos que na ninguém pega classificação. mais também, né? Raramente eu digo isso no futebol. Não há méritos na classificação. Você tem que fazer alguma coisa muito maluca. Não sei nem quantos erros são capazes de você fazer. Eu acho que se você não tivesse um técnico, não estou desrespeitando o Dorival, é que é tão diferente o nível de Chile, Peru, né, Bolívia para a seleção brasileira, tecnicamente, que os jogadores podiam conversar e iam se classificar. Né? O papel do técnico é preparar a seleção, classificado do melhor jeito possível, e preparar a seleção mais para frente. Esse jogo contra a Argentina é um jogo à parte da eliminatória. É um jogo que difere do que é a eliminatória em si, porque a Argentina é a atual campeão do mundo e não sei se é a principal rival do bicampeã Brasil. da Copa América, campeã do mundo. Não sei se é a principal rival do Brasil, é uma questão isso de América do Sul é quem dá as cartas de uns anos para cá. Então, e a Argentina não tem jogadores melhores que o do Brasil. A Argentina tem um time pronto, personalidade forte, líderes, confiança, joga em casa. Ele tem tudo aquilo que o Brasil precisa para tirar o potencial dos seus jogadores. A Argentina já tem. É verdade, isso está faltando para o Brasil. Ele não tem um time campeão do mundo, joga em casa e não tem o peso do Brasil para conquistar alguma coisa. A Argentina entra em campo, por mais desfalques que possa ter, ela entra dentro de um sistema, um conceito que funciona. Sim. O Brasil está sempre correndo atrás, está estreando o jogador, está vendo o que acontece. Um dia vai com centroavante, um dia vai ser centroavante. Então, assim, é o tempo todo. Trabalha esquema em cima de um jogador que não joga um ano e meio, o cara é cortado. E a Argentina, desde que ganhou a Copa América do Brasil aqui, durante a pandemia, ela mantém a mesma ideia. Mesmo treinador, quase o mesmo time, e vai seguindo. E até quando não joga bem, ganha. Mas dá jogo. Está pronta. Mas dá jogo. Dá jogo. Dá para encarar. Tem que ir sem medo. Daqui a pouco o Pedro Ivo está com a gente, hein? Pode falar, Calçado. Tem que ir sem medo. Você não acha sem que medo o Brasil para é um pouco jogar. leve para jogar contra a Argentina? Eu concordo que tem leve. jogo. Leve. Tipo um franco atirador? Não, leve fisicamente. Contato, brusco. Bom por lembrar que exemplo, o time vai mudar, mas as mudanças não são necessariamente tornar o time mais pesado exatamente. nesse aspecto. Tem times leves que funcionam, né? sim. Você pega a seleção espanhola, a hora que tem o Pedri, não tem... Pedri, Fabián Ruiz, quem você coloca ali, o time funciona. Porque né? E o Brasil, todos aqueles que você coloca ali não funciona. E você não pode dizer que os jogadores brasileiros venham de ligas periféricas. Não, ao contrário. Né? É que não estão todos à disposição, mas são 4 jogadores do Real Madrid, 3 titulares absolutos, no caso se o Militão tivesse à disposição também. O que me chama a atenção, Calçado, já pensando muito no próximo jogo e falando um pouco desse, a irritação do Vini Júnior no final do jogo não precisava. Quem devia estar irritado quem deviam estar irritados eram os jogadores colombianos. O problema é que, invariavelmente, o Vini está irritado. Né? Então, independentemente de qualquer situação que ele faz, ele está sempre... Eu entendo porque ele passa um nível de pressão que vai muito além do campo. E eu nem sei como ele consegue lidar sem explodir, tá? Mas, de qualquer forma, na Argentina, eu me lembro eu acho que a eliminatória passada, que o Rafinha faz um baita jogo, é o que ele toma a cotovelada do Otamendi, e apanha, o juiz deixa, e apanha, levanta, o juiz deixa, e não reage. Esse é um jogo em que o Brasil vai ser provocado. Certamente. Ainda mais o Vini. Que o argentino tem isso no jogo dele, sabe que ele está vendo? Ainda mais o Vini, que ao sair de campo, ele quis arranjar uma confusão. E o Rafinha primeiro passou um sabão rápido. Aí veio o Matheus Cunha, quase que pegou o Vinícius e jogou no banco de reservas. Os caras perceberam. Não é hora. Está ganhando o jogo. O Brasil ganhou.
Você precisa continuar para jogar contra a Argentina. pendurado, E o inclusive, Vinícius né, com foco Pois noutra é. coisa. Pendurado. Exatamente. Isso que é loucura, ele tava Isso não... pendurado, gente. Se ele toma o segundo Isso não amarelo, dá. ele não joga contra a Argentina. Segundo não, é terceiro. Era uma questão ali de bom senso, ter mais cabeça ali o Vini para se controlar, porque é um desfalque pesado. O Brasil tem vários desfalques e o Vini, independentemente, se fica um pouco abaixo, às vezes toma decisões erradas, ainda não é aquele Vini que a gente vê no Real Madrid, na seleção brasileira. Pô, um jogador como esse faz uma falta danada, né? E aí passa pela responsabilidade dele também. Agora, essa é a minha pergunta para vocês. Hoje, olhando assim individualmente ali no ataque, o Vini sofre o pênalti e faz o gol que dá a vitória. Mas para vocês, no jogo em si, o Rafinha ainda foi melhor? Foi o melhor da seleção ou não? Eu acho que assim, num jogo como esse, que é definido por detalhes, né? Aí mesma coisa. Até um deles aí. E aí o Vini sofre o pênalti e faz o gol no último então. lance, eu tenho muita dificuldade em apontar o Rafinha como o melhor. Se fosse jogo que o Brasil criou muito e Exato, perdeu gols, exato, etc. que alguém né? criou. E eu também não acho que O Rafinha foi muito bem, eu acho. Não, ele Muito foi bem. Muito bem. Ele é o melhor jogador do Brasil, não era Dorival, por enquanto. Sim, mas eu acho que o Vinícius também, assim, mesmo os lances que acabaram não resultando em gols, sabe, Deu trabalho. a opção de passe que ele faz em vez de chutar, eu não acho tão condenável assim. Eu acho que ele foi bem, foi até solícito ali, quer dizer, foi um cara que viu a possibilidade do companheiro finalizar. E tem um outro lance que ele corta para a direita e finaliza muito bem. Então, eu acho que assim, considerando que ele cavou o pênalti, né, cavou não, foi pênalti, sofreu o pênalti do gol e depois faz o gol no finalzinho, eu acho que talvez eu elegesse, escolheria o Vinícius como o melhor em campo, mas de fato, o Rafinha está próximo. Vamos falar com o Pedro Ivo Almeida? Sim, só- Pedro Ivo Almeida chegando, fala. O que me chamou a atenção foi a gente viu agora a jogada do Wesley. Entrou melhor. Não, nós vamos falar sobre isso também. Quero falar sobre o Wesley. E tem o Matheus Cunha que a gente precisa falar também. Sim. Vamos chegar. E vamos falar também sobre o João Pedro também, né? Porque Exato. o João Pedro ficou devendo a opção ali do Dorival, por questão de movimentação, de participação, joga de um lado, joga no meio, enfim, chama o jogo, mas foi abaixo aí a participação do João Pedro hoje. Pedro Bom ou Pedro Ivo Almeida? Vamos lá, Pedro, direto lá de Brasília, para bater um papo com a gente aqui nesse Linha de Passe. E a gente falando aqui sobre Vinícius Júnior, né? E o Birner até falou sobre uma possibilidade no jogo contra a Argentina, de quem sabe, com uma vitória brasileira, o Brasil virar a chave, pegar confiança, encontrar um outro caminho. É difícil, mas encontrar um outro caminho. Para o Vini Júnior, o jogo de hoje pode ser uma virada de chave ou ainda é cedo para afirmar isso? Pedro, tudo bem contigo? Tudo bem, William? Um abração para você, os companheiros aí da mesa, o fã do esporte que nos acompanha. Eu acho que a gente está se apegando ao pode ser, ao anímico, ao quem sabe, a uma coisa meio lúdica. Não é que está caminhando a tal da evolução, que o Dorival insiste em falar, a coletiva, após coletiva que ele vê evolução. Não é que está num caminho e que o próximo passo é virar a chave e deslanchar. Pode ser. O Vini pode se animar com o gol de hoje, a seleção pode entrar mais leve contra a Argentina, pode pintar um gol lá também em alguma finalização e a gente achar que a coisa está virando. Agora, repito, é muito mais na conta do lúdico, do imaginário, do agora vai. Não exatamente porque o trabalho está caminhando e a próxima virada de chave é deslanchar. Tomara que o Vini tenha sucesso, tomara que a seleção deslanche, tomara que a coisa fique um pouco melhor, mas não dá para virar, pegar esse gol no final e falar, opa, estamos no caminho certo. Eu acho que não está tudo errado, acho que tem uma coisa ou outra aqui que dá para a gente pontuar que funcionou, assim como tem coisa para pontuar que não funcionou. Mas não parar e falar, agora vai, ganhou da Colômbia, se beliscar um resultadinho contra a Argentina. Eu não sei se contra a Argentina vai ter esse ambiente de pressão no segundo tempo, a Argentina picotando e não querendo jogar como foi a Colômbia aqui no segundo tempo, se vai deixar o Brasil se impor. Então, assim, acho que tem muita coisa para debater para a gente não se prender a esse 2-1. Como não tinha que se prender a 1-1 como a pior coisa do mundo, mas acho que estava muito complicado. Esse 2-1 também não é que vai virar a página de todo mundo e agora vai. Porque parece que esse cenário se repete, né? Ganhou do Equador lá em setembro, agora vai. Aí não vai. Ganhou do Peru em outubro, aqui em Brasília também, agora vai. Também não vai. Agora em novembro vai deslanchar. Também não deslancha. Então vamos ver se agora, de fato, se trabalha para se apresentar algo que faça a gente acreditar que possa sim deslanchar. Por enquanto, me parece algo muito mais de uma vontade nossa de ter uma seleção deslanchando, um Vini como protagonista. É muito importante esse gol dele aqui no jogo tamanho e peso, como foi contra a Colômbia, do que exatamente um caminho apontando ele. Não, a seleção jogou muita bola hoje, então está no caminho certo.
Esse é um ponto importante, né? Essa coisa de olhar o caminho a ser percorrido ainda. Vai ter a Argentina pela frente e depois, de novo, vai ter aqueles enfrentamentos e tudo com seleções menores. Acho que tem o Uruguai também ainda pela frente, né? Ainda não fez o jogo de volta com o Uruguai, mas mais para frente. E aí depois vai ter seleções menores aí pela frente. Mas analisando sobre isso que falou o Pedro Ivo, se eu perguntar o que falta para deslanchar, a gente pode enumerar aqui e ficar até amanhã falando um monte de coisa que falta para deslanchar. Muita coisa, e não vai se resolver nesse espaço de tempo de eliminatórias. Mas quais são os ajustes que a gente olha que, de repente, já dá para fazer, para melhorar o desempenho? Depende do que você quer da sua equipe. Por exemplo, há uma máxima que não é totalmente verdadeira, mas simplifica a coisa, é que você arruma o time do sistema de marcação para o sistema de construção. Porque se você toma gols, seu time tende a ficar inseguro. Se você fica inseguro, você tende a começar a errar jogadas que você costuma acertar quando você está com confiança. Então, a primeira coisa é não tomar gol. Não tomar gol como com a seleção brasileira? Pressão alta? Jogar mais recuado? Fazer uma meia pressão? Então, eu acho que a primeira coisa que o Brasil precisa é ser mais consistente defensivamente. O Brasil comete alguns erros defensivos para estar claramente... que estão claramente mostrando que falta entrosamento. Tem um lance. O gol, por exemplo. O Joelinton. Os jogadores não entendem como recompor. E aí, isso é um dogma que eu acredito muito. Quando você marca com pressão alta, você tem 3 objetivos. O primeiro, eu gosto de marcação na linha de frente. Isso é uma preferência e acho que funciona bem. Individual, e eu gosto de recompor na marcação por zona. Tá? Primeiro, você pressiona o jogador que tem a bola, para roubar a bola. Não deu para roubar a bola, ele tem que tocar a bola de lado, porque não tem nem como se livrar da bola para frente. Né? Se ele tocar a bola de lado, tem que ter alguém em cima do outro para você roubar a bola. E a terceira coisa é forçar ele a dar um chutão. Você não pode deixar esse espaço sair, aí você tem que fazer a falta no campo de ataque. A falta tática. Tá? Para isso, você precisa ter um jogo bem planejado, que você não faz do dia para a noite. Então, eu acho que a seleção brasileira precisa simplificar ao máximo o jogo, porque da simplicidade você começa a desenvolver o jogo mais rebuscado que esses caras podem mostrar. Eu acho que o Brasil tem que jogar com 2 linhas de 4, eu acho que o Brasil tem que jogar com um jogador de velocidade à frente. Se tivesse o Neymar hoje, provavelmente não teria jogado nem com o centroavante. Provavelmente teria sido... Não jogaria. Eu acho que seria o Vini de falso centroavante, o Rodrigo puxado para ir para esquerda com o Rafinha na direita e o Neymar por dentro. Não, você tocou num outro ponto, que é o seguinte: o fato de o futebol brasileiro viver um momento em que tem muitos atacantes, e não de alto nível. Não que não tenha jogador de meio de campo, mas a gente deixou de produzir jogadores de criação. Isso é falta aqui no país, né? Tanto que a gente compra muito na América do Sul, né? Você vai atrás de jogadores... Do meio, os principais construtores do Brasil são volantes. Então, assim, isso não quer dizer que todos os atacantes que estão brilhando no cenário internacional têm que jogar na seleção. Essa é uma grande discussão. Você colocou o dedo na ferida. É claro, porque tem jogos que você não pode jogar com 4. Tem jogos que você tem que jogar com... Eu vejo a Argentina, por exemplo, aí é de cada um, né? Eu jogaria com um trio no meio de campo, não uma dupla. Eu também. Não uma dupla. Até porque eu vou obrigar os atacantes a fazer uma... Até porque, nesse momento, né, Calçade, você não tem os 4 indiscutíveis. Vamos dizer que você tenha 3 indiscutíveis hoje. Que são os 2 do Real Madrid e o Rafinha. Mas também não tem os volantes indiscutíveis. É que para fazer esses 3, para que eles funcionassem, Rodrigo, Rafinha e Vinícius, ele tentou colocar um centroavante. Então, é isso, para tentar fazer o que acho que assim, seria até normal, aí depende muito do jogo, de fato. Eu acho que você tem que olhar para o adversário, porque tendo esse material em mãos, tendo jogadores dessa qualidade, acho que é normal você jogar, então, sei lá, vai jogar com a Bolívia em casa. Aí não tem nem discussão. Você vai jogar com a Bolívia em casa, você tem todos esses jogadores, você vai pôr um quarteto ofensivo. O jogo com a Colômbia talvez seja o mais discutível nesse aspecto. Discutível, o que eu quero dizer, o que te deixa mais em dúvida. Porque você não está jogando com a Argentina fora, você não está jogando com a Bolívia em casa e você está enfrentando uma seleção que, de alguma maneira, tem um quarteto ofensivo também, quer dizer, então ela é meio uma seleção do peito aberto, a seleção colombiana. E com meio campo bem mais fraco do Brasil, os volantes.
bem mais fracos. Eu acho até que assim, eles mais fracos Individualmente. Mas o time é muito mais entrosado. Não no rendimento na seleção. Porque é um time. O Brasil ainda não é um time. Exatamente, porque se você olhar o que jogaram os volantes da Colômbia na última Copa América, onde a Colômbia talvez tenha sido a melhor seleção da competição e não a campeã argentina, eles têm jogado mais do que jogaram, tanto que o Richard Rios termina a Copa América como um dos melhores jogadores, disputando com o Rames quem tinha sido o melhor da Copa América. O Brasil tem um monte de cara voando lá fora, ou que voou há pouco tempo. Então, você cita todos os meio-campistas do Brasil, né? João Gomes, que nem convocado foi, Bruno Guimarães, André... Joelito, que tá aí. O Joelito, o Edenilson, quando foi convocado. Tem dois, estou citando dois que nem convocados foram. Sim. Todos voando na Europa. Na seleção brasileira, ninguém consegue repetir esse nível de desempenho. Então, E não é só o peso da camisa. o melhor do Brasil, assim, Você do ponto quis de vista falar individual. Ederson. Eu falei o quê? Edenilson. Eu falei Ederson. Não, Não falou Edenilson. Edenilson. Ah, tá. Ederson. É o Ederson. Dá talento. É isso, dá talento. Só que nós fizemos uma lista aqui e talvez aquele que mais se aproxime da área é o Gerson. Sim. Né? Então, assim, mas tudo bem. Mas hoje não está, enquanto jogou, não fez essa aproximação. Você consegue armar um trio no meio de campo que, tendo mobilidade, tendo o básico de entrosamento, a seleção joga. A seleção, ela se multiplica no setor. O problema é que, quando você tem os dois volantes e um quarteto, o quarteto automaticamente ele vai se projetando para cima da linha adversária. Então, ele precisa do passe dos volantes e do tratamento dos volantes, que são... Bruno Guimarães e Joelito fazem uma dupla no Newcastle. E eles ganharam a Copa da Liga. Da Liga, em cima do Liverpool. Pode ser o Gerson. O Bruno Guimarães joga em clubes em alto nível há muito tempo, chega na seleção não consegue repetir isso. Aliás, assim, em relação ao jogo com a Argentina, é bom dizer que, acho que o Pedro talvez até tenha mais informações, já que ele ouviu falar sobre o Gerson e tudo mais, mas assim, provavelmente não vai ter o Gerson, não vai ter o Bruno Guimarães, então assim, a dupla de volantes titular você já não tem. Então, falar em escolher 3 agora para colocar ali no meio sem ter estes dois é algo também que a gente precisa olhar. Que nomes? Claro, podem ser convocados outros jogadores, também não sei se o Pedro tem informação em relação a isso. Vamos acionar o Pedro, tá lá com a gente, tá com a gente direto. Vamos acionar o Pedro para ver o que ele tem de informação com relação a isso. Que a gente está falando da dupla aqui, mas essa dupla aí não existe mais para a Argentina. Não vai existir para o jogo contra a Argentina, Pedro. Fala, William, sim. Geralmente, quando a seleção brasileira teve jogadores suspensos nas últimas partidas, a única indefinição era se esse jogador acompanharia a delegação no segundo jogo. Foi o caso do Paquetá recentemente, ele foi suspenso no primeiro jogo da perna da data FIFA. No segundo jogo ele não podia entrar, mas pediu para ficar com o grupo, treinou. Agora, a substituição ela é quase que automática, ainda mais, por exemplo, no setor de volância. O Gerson talvez não tenha condições para o jogo, o Bruno está suspenso. Você só tem André e Joelton, deve ser chamado mais alguém, muito provavelmente. Acho que amanhã é um dia de folga aqui da corporação geral, todo mundo de folga aqui em Brasília, então deve se sentar para resolver isso o quanto antes, até porque no sábado já tem treino, só 3 treinos, né? Sábado, domingo e segunda para o jogo contra a Argentina. Então a tendência é isso, até porque tem a situação do Alisson, tem punição, tem suspensão de Bruno Guimarães, tem mais jogadores aí na mira, então é preciso entender exatamente, o Brasil deve ser reforçado, gente de fora chegando por conta dessas punições, dessas suspensões. Ele te respondendo aí. Você acha que um dos problemas da seleção passa justamente por isso que o Calçade levantou, essa questão dos, entre aspas, volantes? A gente fala volante, não lembro de antigamente do volantão, e não é bem isso, né? Mas dessa aproximação, dessa chegada, essa questão é da Liga, mas assim, de um tempo para trabalhar isso que o Dorival não tem. William. Né? Diga. Não, desculpa, você perguntou a Calçade, mas só para complementar. Pode falar. Desculpa até puxar aqui a resposta antes. Eu não sei se é exatamente algo que é tempo para dar liga, porque eu vi vocês falando antes aí da questão de trabalho de ataque e tudo mais. Esse tempo de trabalho, eu acho que às vezes ele é muito relativo. Ele não vai funcionar em 2 treinos. Não é que jogou mal porque treinou pouco ou foi melhor no final por conta das mudanças. Porque o time que treinou
durante 2 dias não vai bem no início do jogo, depois dos 15 minutos ali. O time que não treinou, que nunca esteve junto em campo, consegue colocar uma imposição no final ali. O Matheus Cunha, para mim, entra muito bem. O Wesley com o Savinho aqui pela direita também. E não necessariamente foram movimentações que foram treinadas. Sequer foram testadas ali por minuto nas atividades de terça e quarta. Então, é complicado, porque não necessariamente é uma conta fechada. Treina, falta treino. Essa dupla de volantes também, será que não treinou junto? O André e o Wellington foram testados juntos. Isso não quer dizer também que vai ser um sucesso contra a Argentina. Então, acho que cabe para o debate que o time que treinou por 2 dias, exaustivamente, não foi bem. O time que não treinou junto, que é o que termina em campo, acaba apresentando volume e conseguindo a virada. Então, só para jogar para debate a título de informação do que teve aqui nessa semana de treinamento. Eu só acho difícil, e assim, o Pedro está perfeito na avaliação dos fatos, porque os fatos foram exatamente esses. Mas assim, a entrada do Wesley, por exemplo, e eu até defendia o Wesley começando o jogo. Agora, claro, o Wesley é um jogador com características diferentes do Wanderson. Se você pegar um Luiz Dias desde o começo do jogo, né, com a questão física zerar, é trabalhoso aquilo ali, exige muito defensivamente e você também, né, ao ser muito exigido defensivamente, você vai perder um pouco daquilo que você pode entregar lá na frente, que é uma característica do Wesley. Acho que quando ele entra aos 80 minutos praticamente, ele entra num contexto do jogo de alguma maneira favorável para que ele entrasse tão bem quanto ele entrou. A Colômbia estava recuada esperando o contra-ataque e o Brasil rondando a área o tempo inteiro. Exatamente. E aí ele é um cara habilidoso, ele é um cara com capacidade de quebrar linha. Então acho que assim... Me parece a Colômbia até cansada, né, Jean? Exato. Porque a Colômbia já não estava criando absolutamente nada a partir de um momento ali do segundo tempo e o Brasil foi melhor no final do jogo. Então acho que é bom considerar isso também. E falo isso tendo defendido a entrada do Wesley até como titular. Contra a Argentina, fora de casa, pelas características, eu não sei se é o negócio, até porque não acredito que ele consiga jogar 90 minutos do jeito que jogou esses 10 finais hoje. Acho que a gente precisa só contextualizar essas coisas. E queria só destacar em relação ao time que, como disse o Pedro, treinou e no fim das contas não consegue entregar tanto quanto a gente imaginava. Treinou também é exagero, né? Porque é o que ele disse. Treinou. Foram 2 dias, exato. Treinou. Mas assim, eu gostei muito da postura dos jogadores de frente do Brasil depois do 1-0 até os 20 minutos. Que acho que o gol da Colômbia acaba nascendo de uma desatenção ali individual do Joelinton que perde aquela bola. Mas se você for ver, a gente que discute tanto a incapacidade teórica de recomposição do Rafinha de um lado, do Vinícius Júnior do outro, do próprio Rodrigo, se você for ver como eles estavam se dedicando a esse trabalho, como eles estavam se esforçando e marcando e dando combate e de alguma maneira impedindo que a Colômbia, mesmo com vários jogadores de qualidade, criassem, eu acho que não dá para criticar. Depois do gol sofrido, as coisas mudam, a Colômbia melhora, o Brasil tenta sair mais e também dá mais espaço, mas eu acho que no momento em que o Brasil se dispôs a defender, inclusive com os atacantes, ele até que se defendeu bem até tomar o gol numa falha individual. E se defender com os atacantes é uma coisa essencial para essa seleção poder jogar no nível que precisa, se você quiser ter esses caras em campo. Esse é um ponto positivo. E não se defendeu contra uma seleção que não tem poderio ofensivo. A Colômbia tem um bom poder ofensivo, tem bons atacantes. Acho que o Luiz Dias e o Arias jogam muita bola. Eu não gosto muito do meio campo, confesso para ti. Acho o Rames jogador que toca muito bem na bola, mas participa do jogo... Você não gosta do Rames? Não gosto. Não gosto desse perfil de jogador. Acho que é um jogador... como é que eu vou tentando sair do... displicente, Obrigado, indolente. Mas é uma loucura como ele... Porque ele é isso, mas é uma loucura como na Colômbia ele não é isso. Outra conversa. O Rames da Colômbia, eu acho que qualquer time... E o Rios da Colômbia também. E o Rios da Colômbia também. É muito bom. Aliás, o Rios da Colômbia é uma loucura, né? Enquanto ele bate, pega, briga, toma... Podia ter tomado o cartão, inclusive no primeiro tempo, já, né? Porque tava... Você viu que a seleção colombiana, ela consegue tirar o máximo. Transforma todo mundo em Deus da raça. O Aspilha está pensando em voltar. Mas essa não foi uma característica histórica dos melhores jogadores colombianos. De fato, alguns foram, mas assim, a seleção da Colômbia já teve aquela seleção que meteu o 5 da Argentina, a seleção de craques.
Mas era tão, assim, futebol festa, alegria, arte, que faltava exatamente isso. A ideia da seleção colombiana, por muitos anos, foi essa. A ideia da seleção tecnicamente muito capacitada, que joga bem, que todo mundo sabe jogar, todo mundo com a bola nos pés funciona, mas que sem ela não joga. Pilha Valderrama, Valenciano, Rincón e Valência, cara. Mas esses dois caras que a gente citou, eles têm uma imagem diferente, de mais entrega na seleção colombiana do que no seu time. E o resultado, por um bom tempo, para a seleção colombiana era algo assim secundário. Tanto que o Higuita fazia a defesa do escorpião. Com todo respeito, é inaceitável. A demissão é inaceitável. O show acima de inaceitável. É o resultado. Acima de tudo. E aí o que acontece... A gente é chato demais. Mas é inaceitável. Só para ilustrar, né, para a gente voltar para a seleção brasileira, aí acontece o que aconteceu com o Higuita contra Camarões na Copa de 90 e depois acontece o que aconteceu com a seleção colombiana na Copa de 94. Agora sim, o Gerson, entre as ausências confirmadas e aquelas que podem se confirmar, o Gerson seria a mais sentida? É o cara que mais pode fazer falta? Contra a Argentina. Assim, a gente não pode, é uma loucura a seleção brasileira, porque você não pode pegar um jogador por uma partida, endeusá-lo ou descartá-lo. Mas eu acho que o Gerson, pelo que ele está jogando hoje, é um jogador que amadureceu bastante. Desde a Esse volta, é o caso de clube e seleção, ele vai bem no Desde a volta dele ao Brasil, houve uma transformação muito grande nele como jogador, de entender assim, o que o Flamengo precisa, quais as necessidades. Ele fala sobre isso depois da questão de saúde. Né? O que ele pode oferecer ao Flamengo e ele pode transportar tudo isso para a seleção brasileira. Não tem a menor dúvida disso. Então, contra a Argentina, todos vão fazer falta. Sim. Porque você vai ter que mexer na lista. Vai ter que mexer na lista. E eu não sei o que vai na cabeça do Dorival, se o ganhar da Colômbia em casa, Pedro, eu vou repetir o time contra a Argentina. Não sei. Estrategicamente, não sei se é a melhor alternativa. Né? Nem vai poder. Só para tocar para o Pedro, já vou deixar outra pergunta. A gente conversava antes no UFC se um 2-1 hoje foi exatamente essa conversa e aliviava para o Dorival um pouco a pressão. Já deixa a pergunta do jeito que foi. Perfeito, ótimo. O Pedro já faz a intervenção dele e já responde essa. Boa, Pedro. Rapidinho, então, eu vou trazer um relato para vocês, que aqui onde eu estou posicionado, na tribuna de imprensa, onde a gente assiste o jogo, também assiste aqui atrás da gente, o pessoal da comissão técnica que não pode ficar no banco de reserva. Tem limite, claro, de profissionais do banco de reserva, então tem uma galera aqui que assiste perto da gente. Então eu vou trazer um relato para vocês que talvez vai ajudar a ilustrar a tal pressão, se alivia ou se não alivia. Birner, durante todo o jogo, Dorival ficou muito quieto, orientava, falava, o Lucas, filho dele, Silvestre, auxiliar, chegava ali, dava um toque, alguém do grupo médico ali, o doutor Rodrigo Lasmar, todo mundo chegava ali para informar de alguma situação, médico, física, logo no início do jogo o Gerson já começou a sentir, tem que aquecer, então, mas eram movimentos assim, parece que tinha uma coisa de tensão, tudo muito tímido, tudo muito devagar, no intervalo muita voz, jogadores saindo cabisbaixos. A reação da comissão técnica no gramado ao segundo gol e a reação da comissão técnica aqui na tribuna, um abraço emocionado, gente muito emocionada e bate na madeira, bate na mesa, uma coisa que eu só me lembro de ter visto assim naquele Brasil e Costa Rica, se eu não me engano, segundo jogo da Copa de 18, que eles também sempre ficavam próximos ali, que era um empate ali, seria um segundo tropeço na fase de grupo de Copa do Mundo, então dá um alívio ali, eles quase quebram uma mesa e aqui hoje também, então é um alívio que não é comum, não foi exatamente, por exemplo, como a comemoração do primeiro gol, claro que teve a comemoração abrindo caminho, então assim, era uma carga de tensão, era uma coisa de extravasar, era um grupo travado, sabe? Aquela coisa da musculatura tá travada, os movimentos são poucos, a fala é baixa. Quando sai o segundo gol, é quase uma coisa de sair batendo, sair comemorando, sair abraçado. E a gente está falando de um jogo de 13ª rodada de eliminatórias. Podia um empate aqui, não seria o fim do mundo, é a Colômbia do outro lado. Então, acho que isso dá o tom do alívio interno. Agora, o alívio externo, Birner, sinceramente, eu acho que ele vai existir, porque não se analisa muito futebol na CBF, né? Não se analisa muito planejamento. Se olhasse com lupa hoje, alguém poderia virar e falar, olha, não houve evolução. Teve o gol do Vini, o chute do Vini, mas muito pouco a se falar de repertório ofensivo ali, sabe? Uma coisa ali no primeiro tempo, uma coisa outra de volume no segundo. Então, como o discurso aqui, a análise aqui é sempre por resultado, venceu em casa. Venceu em casa, perder para a Argentina fora, mesmo sem Messi, sem Lautaro, talvez seja normal. Então, acho que vai passar.
pode representar um alívio. Não acho que um tropeço simples e normal contra a Argentina possa ameaçar neste momento o cargo do Dorival. Então, esse alívio, eu acho que ele chegou, Birne. A sexta-feira eu acho que vai ser aqui bem mais tranquilo. O empate aqui não ia tornar a vida de ninguém fácil até o jogo da terça lá em Buenos Aires. A gente já discute isso aqui. Vamos fazer um intervalo bem rápido e a gente volta com esse assunto aqui no Linha de Passe. É rapidinho.